Está escrito assim: e o anjo me disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos orar. Amado Jesus, estamos aqui falando de Ti, da Tua palavra, celebrando o Teu nascimento. Queremos pedir mais uma vez que o Senhor continue na direção, neste momento da ministração da Tua palavra. O Senhor continue falando profundamente ao coração do Teu povo, da Tua igreja e de cada dos nossos visitantes. Nós oramos, Pai, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu até gravei um vídeo falando sobre se é certo o cristão comemorar o Natal. Fiz questão de gravar e postar aí, falando um pouco sobre isso. Os irmãos sabem que há em alguns meios alguma resistência e que eu tenho até dificuldade de compreender o porquê de não se comemorar o Natal. Os irmãos sabem que, se você pesquisar, você vai ver que a igreja, desde no terceiro século, a igreja, no terceiro século, ela já comemorava o Natal. A igreja, existe registro de que a igreja cristã, no primeiro século depois de Cristo, já comemorava o Natal no dia 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro. No século IV, a igreja passou a comemorar no dia 25 de dezembro, que é uma data que se comemora em todos os lugares. Essa mudança trouxe algumas complicações, porque nessa mesma data existem algumas festas pagãs que se comemoram, não aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo se comemora. Isso é uma realidade. Mas não dá para associar a festa do Natal, a comemoração do Natal, a uma festa pagã, porque a festa do Natal não é uma festa pagã. Biblicamente falando, nós não podemos determinar qual foi a data precisa que Jesus nasceu. A partir do texto, nós podemos tirar algumas coisas. O texto que nós lemos diz que Jesus nasceu, era um período noturno, e nesse período os pastores estavam pastoreando, estavam cuidando das ovelhas, e essas ovelhas estavam no pasto. Você vê que a interpretação bíblica, às vezes um simples detalhe como esse lhe traz uma informação, porque Lucas, ele é historiador. Então, quando a gente pega e os escritores, eles apontam que provavelmente, pelo fato desses pastores e estas ovelhas estarem no campo à noite, provavelmente era um período do ano que permitia isso acontecer. Então, a maioria dos escritores aponta que o nascimento de Jesus pode ter ocorrido entre abril e novembro, mas nós não sabemos a data. Agora, pelo fato de nós não sabermos a data, não significa que nós não podemos comemorar o nascimento de Jesus, porque é uma questão que ninguém pode provar o contrário, que Jesus nasceu. Ele nasceu. Agora, eu faço uma pergunta. Alguém vai lhe falar: não tem um versículo na Bíblia que fale para comemorar o Natal. É verdade, não tem nenhum. Mas aí você pode fazer uma outra pergunta: me mostre um versículo na Bíblia que fale que não deve comemorar o Natal. Não tem nenhum versículo na Bíblia. Assim, por exemplo, irmãos, não tem nenhum versículo na Bíblia que fale que você não pode fumar. Mas quando você estuda a partir de outros textos, você entende que nós não podemos ser dominados por vícios nenhum, e nós não podemos fumar, mas não tem um versículo que proíbe fumar.
Escute o que o pastor está ensinando. Para você, tem alguém gravando, não faça recorte para depois dizer, o pastor falou que pode fumar. Não. Estou dizendo que não tem um versículo, você está gravando, né, irmão Alexandre? Não tem um versículo que diga diretamente que não pode fumar, mas a gente entende a partir da Bíblia que eu tenho que cuidar do meu corpo, que eu não posso matar a mim mesmo, que eu não posso ser dominado por vício nenhum. Mas não fala diretamente sobre isso. Então, meus irmãos queridos, o Natal é bíblico. Na verdade, senhores, senhoras, é o acontecimento mais importante que já aconteceu nesta terra. Olha o que é que o texto diz, o texto que nós temos. Lucas capítulo 2. Olha o que é que o texto diz. E eu quero usar esse texto aqui como uma mensagem textual aqui, apesar de eu não ter muito tempo. A hora passa com muita rapidez. O texto que nós lemos diz que Jesus saiu de Nazaré para Belém por ocasião de uma alistagem. Era como se fosse um censo, como acontece hoje. O IBGE não faz um censo, precisava se fazer um censo. Jesus sai de Nazaré para Belém, Maria já está grávida, Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, está grávida, chega o tempo de ela ganhar o menino. Quando chega na cidade de Belém, não encontra estalagem. Por quê? Porque todas as pessoas, todo o império vai à sua cidade natal. Então quem morava em Jequié tinha que ir para Jequié. Quem morava em Gitaúna ia para Gitaúna para fazer esse recenseamento. Então, isso também é para se cumprir uma profecia. Porque Miqueias capítulo 5, verso 2, vai ter uma profecia dizendo que tu, Belém, porque tinha duas Belém, ele fala Belém e Efrata, se não me engano. Cidade tão pequena, e de ti nascerá o Salvador. Então, Jesus chega junto com José, o seu pai, a sua mãe que está grávida. Chegam os dias de Jesus nascer e eles não encontram um lugar para a estalagem. E o que acontece? Eles então vão para, em outras palavras, para um curral de ovelhas, um curral de gado, um estaleiro onde os animais ficavam. E ali Maria dá a luz ao Senhor Jesus, e eles pegam o menino, envolvem em um pano e colocam ali, eu posso falar em outras palavras, em um coxo onde os animais se alimentavam e comiam. Agora note, irmãos, a simplicidade do nosso Salvador. O que está acontecendo aqui é o acontecimento mais importante da história, porque a história se divide ao meio. Nós contamos a história antes de Cristo e depois de Cristo. O acontecimento mais importante, a pessoa mais importante que já pisou nesta terra, de uma forma simples, em um lugar humilde, em um lugar de muita simplicidade, nasce o Senhor Jesus. Agora, há um contraste do Natal bíblico com o Natal que as pessoas praticam hoje. Porque o Natal bíblico está se falando de quem? Hoje, quando eu cheguei, eu brincando com Sofia, eu dei Feliz Natal a ela e perguntei a Sofia: e o que é o Natal, Sofia? Sofia me falou: é o nascimento de Jesus. Glória a Deus. Ensinou direitinho os pais. Parabéns a Raul e a irmã Mônica. Depois Mário chegou e a gente perguntou, eu e a Sofia ajudou o Mário respondeu: o nascimento de Jesus. Mas assim, qual é a ideia que se passa do Natal aí fora? Se passa a ideia de um Natal de consumismo. Se passa a ideia de um Natal em que Jesus não é o personagem principal, em que o personagem principal é uma figura lendária chamada Papai Noel, que na verdade a história conta
que quem as pessoas chamam de Papai Noel era um senhor, existiu, era generoso, era uma pessoa rica e ele dava presentes às pessoas. Daí criou essa figura do Papai Noel. Mas olhe que São Nicolau, ele dava presentes. E hoje, Papai Noel é usado para vender produtos como um garoto propaganda. Papai Noel não existe. Papai Noel não é a figura do Natal. A figura do Natal é o Senhor Jesus, que nasceu lá em Belém, nesse estaleiro. Agora, venha comigo, porque Deus, Ele tem coisas boas aqui para nós hoje. O anjo disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Natal, olha só, é novas, mas não é nova qualquer, não é uma notícia qualquer. Natal é novas de grande alegria, irmãos. Nossa igreja deveria estar cheia, nós deveríamos estar felizes e alegres, com um sorriso no rosto, cantando com todo entusiasmo, porque estamos celebrando o nascimento do Filho bendito do nosso Deus, o Senhor Jesus. E o anjo vai dizer: pois trago novas de grande alegria. Não é de uma alegria qualquer. Disse mais: pois na cidade de Davi, que é Belém, nasceu hoje. Nasceu. Então, olha só, um texto aparentemente tão simples da Bíblia, mas nasceu. Você consegue compreender isso aqui? Você sabe quem é Jesus? Você sabe que Jesus é eterno? Você sabe que Jesus existia muito antes de vir ao ventre de Maria? O nascimento de Jesus é Deus se tornando homem. O nascimento de Jesus é Deus vindo até a terra. O nascimento de Jesus é Deus vindo até a humanidade. Eu estou aqui com um livretozinho que eu guardo com muito carinho, porque alguns escritores aqui, e esta parte aqui é escrita pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e ele fala como meio que poético até. E ele vai dizer assim, ó: José, o nascimento do Salvador, José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, a fim de cadastrarem. A profecia precisava se cumprir, que era a profecia que eu citei para os irmãos, de Miqueias capítulo 5. Quando José e Maria chegaram a Belém, Belém significa casa do pão. Não havia lugar para Jesus, o pão da vida. Então ele nasceu numa estrebaria, em um lugar onde animais eram recolhidos à noite. O Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, nasceu num berço de palha, não num berço de ouro. Naquela noite memorável de Natal, o anjo de Deus proclamou aos pastores que estavam no campo: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. O Natal é a mensagem do céu que expulsa o medo e entroniza a alegria. O Natal é de Deus. O Natal é Deus invadindo a história. O Natal é Deus invadindo a história, trazendo salvação aos perdidos, libertação aos cativos, e paz